Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna e no tema da mensagem, ser fiel até a morte. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do verso 8. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Exaltado seja, ó Senhor, bendito e amado, pela sua palavra lida e pela certeza de que o Senhor, não Samuel, mas o Senhor falará aos nossos corações. E eu te peço isso, ó Deus, apesar do instrumento falho, apesar do coração, Senhor, do homem ser tão enganoso, eu te peço que o Senhor e a sua voz seja ouvida aqui essa noite. Como nós já estamos escutando a sua voz e percebendo a sua glória desde o começo desse culto, eu te peço, ó Senhor, usa o teu servo como instrumento em tuas mãos. Agora, Senhor, eu quero pedir pelos meus irmãos. Deus, que em meio a um mundo tão conturbado, há tantos afazeres e preocupações que eles têm, que nessa hora, Senhor, eles possam voltar inteiramente as suas mentes, os seus ouvidos e o seu coração a Ti, Senhor. Que ruído nenhum possa atrapalhar aquilo que o Senhor tem a dizer essa noite, que aquilo que o Senhor tem a dizer essa noite chegue às mentes e os corações dos nossos irmãos. Eu repreendo, Senhor, em nome de Cristo Jesus, qualquer obra do mal essa noite, para fazer, Senhor, com que a atenção seja tirada. Qualquer conversa paralela, Senhor, que venha a fazer com que o conteúdo seja perdido, nós repreendemos em nome de Cristo Jesus. Aqui nessa noite apenas a sua voz será ouvida, e qualquer outra voz é repreendida agora em nome de Cristo Jesus. E nós te pedimos isso, nesse nome, o nome precioso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que a carta de Apocalipse, que tem por intuito encorajar e algumas vezes exortar a igreja de Cristo, a perseguida igreja de Jesus, ela começa sendo endereçado a 7 igrejas da Ásia, sendo direcionada a 7 igrejas que precisavam ouvir a voz de Deus e precisavam ouvir o esclarecimento de Deus para os tempos difíceis que essas igrejas estavam vivendo. Nós costumamos dizer que as cartas do Novo Testamento servem para nós, porque de maneira semelhante à circunstância cultural que aquelas igrejas estavam vivendo, nós também estamos vivendo. É óbvio que nós ainda não temos em nosso país e em nossa cultura uma perseguição física do nível que elas estavam vivendo. Nós ainda não somos agredidos, ainda não somos mortos, ainda não somos humilhados por causa de nossa fé, fisicamente falando. É bem verdade que isso acontece em alguns países, mas no lugar onde nós estamos vivendo,
nós ainda não temos uma perseguição que se equipara às igrejas que são ali objeto dessa carta, objeto desse livro de Apocalipse, que é uma carta que o Espírito está usando João para ouvir a voz de Jesus e escrever às igrejas. Percebam como é que funciona esse fluxograma. Deus usa o Espírito para falar a João, João tem uma imagem de Jesus, mas quem coloca a mão ali no papel, na pena para escrever, é João, usado pelo Espírito Santo, tendo ali a visão de Cristo. Então essa mensagem, apesar de ser uma mensagem num ambiente um pouco diferente do nosso, ela serve para nós, para direcionar a igreja. É Jesus olhando para a sua igreja, não para a igreja do Samuel, não para a igreja de João, Maria, ou seja lá quem for, olhando para a sua igreja e dizendo: eu tenho uma direção a dar para vocês, prestem atenção, escutem, porque essa é uma direção que vem da parte do Senhor Jesus para nós. E agora chegou a vez de Esmirna. Eu conversava com um jovem aqui na igreja há pouco tempo atrás, e ele estava brincando comigo, dizendo assim: eu acho que eu nem vou mais domingo à noite, porque a gente só leva paulada. A gente ouve a voz de Deus, mas o Senhor tem exortado, o Senhor tem trazido ali uma exortação. Ele falou brincando, mas é verdade que muitas vezes a direção que a igreja está tomando é uma direção contrária à vontade de Deus, mas a Bíblia fala que o pai que ama disciplina o seu filho, e se eu como igreja estou tomando uma direção contrária àquilo que é a vontade de Deus, eu quero ser exortado, porque eu prefiro viver a vontade de Deus, amém? Você também é como eu? Você também pensa: se eu estou agindo errado, se eu estou sentindo errado, se eu estou falando errado, eu quero ser confrontado por Deus para que eu me conserte. Esse evangelho, mais ou menos, esse evangelho Nutella que tem sido pregado, que tem sido absorvido pelas pessoas, o crente que diz: eu não quero ser exortado, eu não quero ser confrontado, esse não é servo, não é escravo, não é servo do Deus Altíssimo de verdade. Nós aqui estamos nos colocando na posição de servos e entendemos que se o Senhor quer falar algo a nós, ainda que a mensagem seja dura, nós ouviremos, porque Tu és soberano, amém? Eu entendo dessa maneira. Mas com Esmirna, o Senhor é ali de maneira, assim como com Filadélfia, Ele não traz exortação à igreja de Esmirna, nem à igreja de Filadélfia. Em todas as outras Ele fala: tenho contra você, existe alguma coisa aí entre você que precisa ser melhorado, mas em Esmirna e em Filadélfia isso não acontece. Isso quer dizer que Deus não vai nos exortar essa noite? Não, não é bem assim. Porque até mesmo quando Esmirna acerta, a gente precisa olhar para os acertos e perceber aquilo que a gente ainda não alcançou. A gente precisa olhar para os acertos da igreja. Irmãos, e eu quero que você absorva esse conceito. Quando a gente está falando de igreja, a gente não está falando de um CNPJ, a gente não está falando de um prédio, a gente não está falando de um organismo, a gente está falando da gente. Quando a gente fala de igreja, absorva aí que é uma mensagem para você, porque você é a igreja. A igreja não seria a igreja sem você, porque você faz parte da igreja, você faz parte desse corpo. Esse corpo sem a igreja, sem você, é um corpo mutilado. Então você faz parte desse corpo. Então absorva para você aquilo que Deus tem a nos falar. E Esmirna era uma igreja que ficava onde hoje é a Turquia. Ela ficava na região conhecida na época como a Ásia Menor. E a gente não tem informações bíblicas a respeito de como essa igreja surgiu. Mas como a Bíblia fala que Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele vai caminhando pelas cidades da Ásia Menor, a gente crê que essa igreja surgiu na terceira e última viagem missionária de Paulo. Ou seja, é uma igreja plantada pelo esforço de um homem já velho, de um homem já vivido, de um homem talvez considerado cansado. E a exemplo de João,
que depois dos seus 90 anos está preso por ter pregado a palavra de Deus, ou seja, ele estava pregando quando ele foi preso. Nós temos ali Paulo também trabalhando em sua velhice e dizendo: eu não vou parar de trabalhar na obra do Senhor Jesus e no reino de Deus. Então, como nós falamos quando falamos de João, não me venha você no auge dos seus 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos dizer que você está cansado demais para a obra. Faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance, porque quem sabe fazer e não faz, comete pecado. Então talvez as suas pernas não tenham ainda a mesma força de caminhar esse bairro todo pregando a palavra, mas você pode orar e interceder por aqueles que estão indo. Você pode interceder, orar, sustentar em oração, sustentar com ofertas aqueles que estão sendo enviados aos campos missionários. Então não há justificativa para isso. E o texto começa, como os outros das cartas, falando sobre algo que eu deixei guardado aí, para que a gente falasse hoje. Falando sobre esse negócio de que as igrejas são as estrelas na mão de Deus, e endereçando essas cartas aos anjos da igreja. Nas outras mensagens a gente não teve aí a oportunidade de falar mais claramente sobre isso, mas tem gente que acha, olhando para esse texto, que cada igreja tem um anjo. Cada igreja, em cima aqui de nós agora, tem um anjo batendo as asas, por isso que de vez em quando está vindo esse ventinho. Tem gente que acha isso, tá? Que agora esse anjo parou de bater as asas e o ventinho parou de soprar aqui em mim, porque estava soprando. E que a gente tem um anjo da PIB de Cosmos, que está sobrevoando aqui, igual o gavião sobrevoa, um gavião que sobrevoa aqui por causa da torre, e tem um anjo aqui em cima de nós. É óbvio que isso não é verdade. A palavra anjo, ela significa mensageiro. E quando as cartas são endereçadas aos anjos da igreja, está fazendo referência aos pastores daquela igreja. Então, são cartas que o pastor recebe. Quando a gente recebe alguma carta ali, o Zé pega a carta e coloca na mesa do meu gabinete. Se ele percebe que não é conta, né? Porque a conta vai para a mesa da administração. Mas se não for conta, se for um convite, vai para a minha mesa. E eu vou ler aquela carta. Então imagine você que em um dado momento, o pastor dessas igrejas estava ali no meio de seus afazeres, visita, oração, pregação da palavra, e ele recebe uma carta. E ele se admira porque a carta é de João. Mas João está preso. Olha, mas é a letra de João mesmo aqui. Compara com o evangelho de João. Compara ali com a carta de 1 João, 2 João, 3 João. É a letra de João mesmo. Então, essa carta realmente é de João. Vamos ver o que essa carta diz. E às vezes, ele percebia que não era a mensagem de João, que era a mensagem de Jesus. O que dava uma importância ainda maior para a carta, porque se uma carta de um discípulo já valia muito, imagina a carta do próprio Jesus. E aí, quando se abria essa carta, você percebia que a mensagem era uma mensagem de encorajamento, de exortação. Irmãos, a nossa igreja hoje recebe a carta de Esmirna. Jesus encaminha para você uma carta. E se você nunca recebeu carta, hoje em dia é tão raro, né, a gente receber cartas. A gente recebe mais contas do que cartas. Mas antigamente era comum a troca de cartas. Hoje você está recebendo uma carta do próprio Jesus. E a Bíblia fala que esse Jesus que está escrevendo a carta para você, ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que era, que é e que sempre há de ser. A eternidade de Jesus, vinculada à expressão, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, que nós vemos na carta de Esmirna. A eternidade dele dá para a gente uma segurança que a gente não consegue ter em nenhum outro ídolo que a gente possa adotar em nossas vidas. Porque você pode adotar ídolos em sua vida, e a gente já falou sobre isso, ídolos falsos, ídolos que não têm poder, ídolos que não podem lhe garantir nada. Quantas pessoas pegam seus filhos para ídolos e transformam seus próprios filhos em deuses em suas vidas. E quando esses deuses fracassarem, porque seus filhos vão ter sucesso e também vão ter os seus erros, quando esses ídolos fracassam, a fé dessa pessoa fica abalada, porque era uma fé firmada em ídolos falsos. Tantas pessoas pegam o dinheiro para ídolo
e você transforma o dinheiro em seu Deus. É óbvio que todo mundo aqui quer prosperar em sua vida, em seus negócios, é óbvio que todo mundo aqui quer ter melhores condições de vida e não há nada de errado nisso. Mas quando você torna o dinheiro seu Deus, e você obedece o dinheiro acima de todas as coisas, você está colocando o dinheiro no espaço que deveria ser do Senhor, porque Ele é que é o Senhor de todas as coisas. Tudo que Ele fala deve ser obedecido, não o dinheiro. Quando a gente pega qualquer outra pessoa para Deus, e você tem o pastor da sua igreja, e você tem o apóstolo fulano de tal, e você diz que a igreja lá é melhor do que a nossa, ou você pega igrejas para ídolos, você está colocando no lugar de Deus o lugar que só deveria ser preenchido pelo Senhor, porque só Ele é eterno, o primeiro e último, o verdadeiro Deus que vive eternamente. Inclusive Ele vai dizer nessa mesma frase, nessa mesma expressão: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. Aliás, esse é um bom texto para você usar como argumento para aqueles que não acreditam na divindade de Cristo, para aqueles que dizem que Cristo é só um Deus e não o Deus verdadeiro, porque toda a carta está dizendo: eu sou o primeiro e último, eu sou o alfa e o ômega, e agora ele está afirmando para a gente: estive morto, mas estou vivo agora. E qual é o ser dessa terra que estava morto, esteve morto, está vivo até agora e reina poderosamente sobre nós? Além de Cristo não existe outro. Então você pode pegar aquele que crê na doutrina dos testemunhos de Jeová, por exemplo, e apresentar esse texto e dizer que, olha, é Jesus, o primeiro e o último, esteve morto e viveu. Então não há como argumentar contra esse texto, a não ser que você brigue com ele, a não ser que você rasgue ele, a não ser que você risque ele da sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz: o Deus que nós adoramos se chama Jesus. Estava morto, sim, morreu pelos nossos pecados, mas está vivo à destra do Pai, reina poderosamente sobre nossas vidas. E aí esse Deus que escreve essa carta para Esmirna, que escreve essa carta para a PIB de Cosmos, que escreve essa carta para você, esse Deus chamado Jesus vai dizer para a gente: ser fiel até a morte, porque eu conheço as suas aflições. Irmãos, eu quero que levante a mão aqui aquele que nunca tem problemas. Levanta, glória a Deus. Temos alguém? Oh Senhor, se você levantar sua mão, eu vou orar para Deus criar asa agora em você e você voar para o céu. A gente não é digno da sua presença entre nós. Você é bom demais para estar aqui no nosso meio. Irmãos, quem de nós não tem aflições? Quem de nós aqui não tem problemas? Quem de nós aqui não tem dificuldades? Qual entre nós aqui não passa por momentos difíceis em sua vida? A igreja de Esmirna estava vivendo um momento muito difícil. A aflição da igreja de Esmirna era a aflição de quem estava sendo perseguida, e por causa da perseguição, eles estavam inclusive sendo prejudicados financeiramente prejudicados. A cidade de Esmirna não era uma cidade pobre, não era uma cidade, era uma cidade de comerciantes. Aliás, bem parecido com a nossa, né? Porque a nossa igreja é uma igreja com muitas pessoas voltadas à área do comércio, muitos pequenos empresários que vão se tornar grandes, amém? Muitos pequenos empresários entre nós. E a igreja de Esmirna não tinha razão para ser assim tão pobre. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus olha e enxerga que eles estão vivendo um momento de pobreza, de angústia, de aperto. Aliás, vai se identificar com a gente assim, ano de 2021, né? Porque eu vou te falar, eu já falei há algum tempo atrás, como as coisas estão difíceis, não estão, financeiramente falando? Quem tem que fazer compra em mercado sente isso no bolso. A gente vai fazer a conta no final de mês, a gente vai no mercado 3, 4 vezes, porque eu não faço compra de mês, né? 3, 4 vezes, depois a gente vai ver o quanto a gente gastou com o mercado, um absurdo, porque as coisas estão caras. A economia está sendo prejudicada por causa da pandemia, por causa do fechamento do comércio, por causa da falta de chuva. Tudo isso influencia na economia, porque se não tem chovido tanto quanto deveria, isso cria um efeito cascata que prejudica tudo. Tudo na economia é prejudicado pela falta de chuva. E a gente tem vivido isso. E aí Deus olha para a igreja de Esmirna e está dizendo: eu conheço a sua pobreza, eu sei da dificuldade que você está vivendo,
Eu sei que você tem passado por aperto. Eu estou vendo isso. Aliás, vimos nas últimas semanas que o nosso Deus é um Deus que nos enxerga. É um Deus que olha para a gente. Ele não está completamente alienado do que está acontecendo. Irmãos, absorvam aí um conceito que está numa frase que eu falo e repito tantas vezes quanto for necessária. O trono não está vazio. O trono não está vazio. Deus não se ausentou do trono, e quando Ele voltar, Ele vai falar assim: caramba, o que aconteceu na minha ausência? Coronavírus, crise financeira, como se as coisas não... como se Ele tivesse se distraído. Deus foi no banheiro, e agora quando Ele voltar, Ele vai ver o que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo, não. O Senhor continua reinando. A pandemia persistirá até o dia do basta de Deus, e quando Ele desce basta, as coisas cessarão. Deus continua no controle, e a gente que tem fé precisa crer nisso. Então, diante da nossa pobreza, diante da nossa dificuldade financeira, diante do aperto que muitos têm vivido, o Senhor está dizendo: eu conheço a sua pobreza, mas não se engane, você é rico. Como assim? A gente absorveu um conceito, uma frase, que eu sei que ela voou na cabeça de vocês aí há alguns segundos atrás. Você é rico da graça de Deus, né? Não é isso que a gente fala quando alguém fala assim: você é rico. Eu falo assim: eu sou rico da graça de Deus. A gente absorveu essa frase, virou um chavão entre nós, né? Mas a verdade é que além da pobreza gerada pela perseguição, irmãos, nós somos ricos sim, mas riquezas espirituais que pairam sobre nós. Riquezas espirituais que são insondáveis, são incontáveis e são muito mais preciosas do que qualquer riqueza que você possa ter. Porque você pode ser que com o seu esforço, o seu estudo, o seu trabalho, o Senhor permita que você tenha alguma prosperidade. Mas ainda que você seja muito rico, ainda que você ostente iate, ainda que você ostente carros importados, nada se compara as ricas bênçãos celestiais que Deus tem a derramar sobre a sua vida. E eu vou te falar, sinceramente, ainda que a gente deseje para a nossa vida um conforto para a nossa família, ainda que a gente deseje para a nossa vida algo de especial e muito útil para nós, na nossa casa, para dar ali um suporte para os nossos filhos, irmãos, não há riquezas como aquela que Deus tem a derramar sobre as nossas vidas de maneira espiritual. Porque enquanto a gente passa por pobreza financeira, enquanto as dificuldades nos alcançam, ainda que as dificuldades nos alcancem, o Senhor sempre derrama graça, sabedoria, salvação, a glória dele entre nós. Que dinheiro no mundo pode comprar o que nós estamos vivendo aqui hoje? Que dinheiro no mundo pode comprar a salvação da sua alma? Por isso que a Bíblia fala: o homem pode conquistar o mundo inteiro, mas se ele perder a alma, de nada adiantou. De nada adiantou. Ele não vai conseguir colocar lá a Mercedes dele dentro do caixão. E ainda que ele consiga, porque eu já vi um camarada que foi enterrado junto com um carro, ainda que ele consiga, ele não leva isso para a eternidade. Então, Deus está falando para eles assim: olha, eu sei que vocês estão pobres, mas vocês são inundados aí com as riquezas espirituais. Aliás, você sabe a diferença entre as promessas que Deus fez a Israel e as promessas que Deus faz à igreja? São promessas diferentes no contexto físico e espiritual. Porque para Israel, Deus fala assim: eu vou dar para vocês uma terra, um lugar, um território, uma região onde vocês vão habitar. Para nós, Deus não prometeu isso. Eu queria que Deus... Olha, tá vendo ali Seropédica ali, Samuel? Seropédica vai ser tudo seu. Aleluia, glória a Deus, amém. Que coisa boa, né, seria? Amém, Senhor. O teu servo está preparado para receber essa bênção. Seropédica é toda sua. Olha que é seropédica, né? Que não é, podia ter citado o Recreio, né? Eu podia ter falado Recreio, a Barra, mas falei logo seropédica, porque eu sou humilde. Poderia, mas essa promessa ele fez para Israel. E para o Samuel, que promessa que ele fez? Ele fez uma promessa de uma terra celestial.
Aí pergunta para mim, o que eu prefiro, recreio ou céu? Eu vou te responder, eu prefiro o céu. Seropédica ou céu? Ô, céu, céu, céu. Aleluia. Por quê? Porque as promessas e a riqueza espiritual que Deus tem para nós são imensuráveis. A sua conta bancária não vai ser nunca imensurável. Até a do Bill Gates é mensurável. De vez em quando a gente ouve falar lá, não, a riqueza dele é de 2 bilhões de dólares, de 3 bilhões de dólares. Isso é mensurável. Mas dá para contar as bênçãos celestiais? Não dá. Eu fico com as celestiais. Ainda que o Senhor possa me abençoar fisicamente falando, materialmente falando, eu ainda prefiro as celestiais. Então, o Senhor conhece as suas aflições. Ser fiel, porque Ele conhece as suas aflições. Em segundo lugar, ser fiel até a morte, porque Ele sabe da oposição que você enfrenta. Ele sabe. Que oposição é essa? Na minha vida eu sei, na sua eu não sei. Que oposição é essa que você tem enfrentado? Que partido contrário é esse? Não politicamente falando, tá? Senão vai ter gente aqui gritando Bolsonaro, vai ter gente gritando Lula livre, e eu vou dar microfonada na cabeça dos dois. Que oposição é essa que você tem enfrentado? Aliás, eu quero te dizer uma coisa, se você não está enfrentando oposição, você está fora da vontade de Deus. Se você não tem vivido uma vida onde o inimigo das nossas almas se opõe a você, é porque você está no lugar onde ele quer. Se você está no lugar onde o diabo quer, você não está enfrentando oposição nenhuma. Muito provavelmente você está na mão do palhaço, do jeito que o diabo gosta, como diziam alguns. Porque se você quer manter uma postura diante de Deus, eu vou te falar, a porta ainda é estreita. A cruz ainda é pesada. Ainda é. A cruz não foi cortada porque você quis. A porta não foi alargada porque você estava achando difícil demais. Seguir a Cristo continua sendo difícil. A mensagem do Evangelho é essa: aceite quem quer. Não é uma vida de mar de rosas. Não é uma vida de vida mansa. Não é uma molezinha onde você entra para a igreja e tudo vai começar a dar certo na sua vida. Não é. Eu queria poder falar que é, porque isso ia atrair multidões. Em pouco tempo, a gente colocava 1000 pessoas aqui. É só eu colocar uma placa ali dizendo culto da vitória. Venha e tudo que você pedir, Deus vai te dar. Esfregue a lâmpada 3 vezes. Eu queria poder dizer isso, mas essa não é a mensagem do Evangelho. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e aquele que venceu o mundo voltará para nos resgatar. A vitória que nos é garantida é a vitória final, conquistada por Jesus na cruz. Mas no mundo, você vai ter derrotas e vitórias. Se não fosse assim, crente não ficava doente, crente não perdia o emprego, crente não perdia o negócio, crente não perdia o cliente. E isso acontece? Acontece, não acontece? Você não fica doente? Crente não morreria. Olha, todo mundo ia querer ser crente. Que maravilha, para que médicos? Para que remédios? Todo mundo ser crente, crente não fica doente, crente não morre, crente não tem nada, então, maravilha. Mas essa não é a realidade. Irmãos, nós estamos em uma guerra, em uma oposição. E se você não percebeu ainda que você está em uma guerra contra você, é porque você está do lado contrário. Ou você já foi abatido nessa guerra. Mas hoje é dia daqueles que estão abatidos pela guerra do mal contra o bem, de Deus contra as hostes malignas. É dia daqueles abatidos se levantarem e tomarem posição novamente nessa guerra, com a sua arma em punho, uma arma que é a palavra de Deus, para vencer todas as setas que o maligno tem contra você. Oposição, mas ser fiel. Ser fiel diante das oposições é enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que o Senhor está contigo, sabendo que Deus não nos abandona. O texto vai inclusive dizer: olha, eu sei que tem gente aí dentro de você, porque às vezes a oposição vem de dentro. Tem gente dentro aí, entre vocês, que se dizem da igreja,
mas não são sinagoga de Satanás. Ou seja, a igreja do diabo está dentro daquilo que deveria ser a igreja de Cristo. Pode parecer uma afronta, talvez até seja, mas aqui entre nós tem gente que não é de Jesus. Tem gente aqui entre nós que não dá glória a Cristo, que quer glória para si, que quer que as suas opiniões prevaleçam. E isso não é glorificar a Deus. Isso não é seguir a Deus. Então, ou você está em constante oposição contra o diabo, e é contra o diabo, tá? Não é contra essas pessoas. Não é contra a carne ou sangue. A Bíblia fala que nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é contra o mal, as hostes celestiais, as flechas do maligno, aquilo que vem para tirar você da vontade de Deus e do caminho do Senhor. Esses estão aí disfarçados, e você está vivendo essa guerra, essa oposição, que inclusive pode te levar a prisões, pode te levar a lugares que você não queria estar, a momentos e circunstâncias que você não queria viver. Para eles, ele fala: olha, vocês vão ser presos, inclusive, não se escandalizem com isso, vocês vão ser presos. Escutava uma entrevista do Ronaldo Lidório, um pastor missionário que eu gosto muito. Toda vez que você me perguntar quem é o homem vivo que eu admiro, é o Ronaldo Lidório. O testemunho dele é um testemunho fantástico. E ele estava falando que ele estava num congresso na China, e eu acho que eu já falei até sobre isso aqui também. Foi um pastor lá, americano, falar para os chineses e palestrar sobre o tema como ser cristão sem ser preso. E a primeira pergunta do pastor chinês, que havia sido preso 4 vezes, foi: dá? Dá para ser cristão e não ser preso? Em uma comunidade, em uma sociedade que diz que a gente não pode adorá-lo, em uma sociedade que diz que a gente não pode se reunir, em uma sociedade que diz que a gente não pode pregar isso como uma verdade absoluta, que a gente tem que pregar isso como uma verdade abstrata, do tipo, Jesus é uma verdade entre muitas, Jesus não é a verdade. Dá para não ser preso numa sociedade que diz que você não pode pregar que Jesus é a única verdade, o único caminho, a única oportunidade que temos de vida? Dá para não ser preso? E a resposta é não, não dá. No dia que esse país, que as leis desse país forem transformadas, para que a gente contrarie a palavra de Deus e a vontade de Deus, irmãos, eu vou ser o primeiro a ser preso nessa igreja, porque eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Só espero que os irmãos vão lá me visitar, levem um bolo de cenoura, um estrogonofe de frango, que eu gosto muito também, um churrasco que eu vou ter a oportunidade de requentar. Vá me visitar, porque eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Porque não há como ser cristão e respeitar a palavra sem estar em constante oposição contra a sociedade e o mundo. É óbvio que a gente vai tentar transformar essa sociedade, mas toda vez que a sociedade vier contra a palavra de Deus, a gente precisa assumir postura de crente. O texto que nós lemos de 2 Timóteo falava: irmãos, você precisa estar na trincheira. Porque se você está ali militando e você se ocupa com as coisas desse mundo, então você não está honrando aquele que te elegeu, não, que te alistou. A expressão é essa. Você não está honrando aquele que te alistou, e quem te alistou foi Cristo. Não foi você que foi lá no exército, porque você foi obrigado com 18 anos se alistar ali na regional, e depois foi convocado lá no quartel para cumprir ali um rito ali. Não foi isso que aconteceu. Foi Cristo que com o sangue precioso escreveu o seu nome lá no livro da vida e deu a você a oportunidade de fazer parte desse exército. Então, se você faz parte desse exército, milite. Nós somos a igreja militante, aquela que luta mesmo diante das oposições e das adversidades. Nós somos a igreja militante, porque é essa igreja militante, e glória a Deus por isso, que vai se tornar a igreja triunfante, a igreja que na glória do Pai triunfará com Cristo. Não vai ser a igreja militante, entendam militante como aquela que milita, aquela que luta, tá bom? Não compare a igreja militante com esses militantes que a gente vê por diversas causas aí hoje na sociedade. Ser fiel até a morte.
porque Ele sabe da oposição que você enfrenta. Não foi assim com Paulo e Silas na prisão, pregando a palavra, servos fiéis, não foram jogados na prisão, mas eu louvo a Deus porque Deus não permite carga maior daquela que não possamos suportar. Para a igreja de Esmirna, ele inclusive fala, olha, vai durar só 10 dias. 10 dias vocês vão ser presos, depois vocês vão ser libertos. Coisa pequena. Eu estava lendo o testemunho missionário, eu encontrei na biblioteca ali uns livros de testemunho missionário que as mensageiras do rei usam muito, e que eu também lia muito na minha época de embaixador, e eu vi um testemunho que eu li um testemunho que eu não tinha tido acesso a ele, e o camarada ficou 10 anos. 10 anos preso. Há pouco tempo atrás, a Fernanda Brum ganhou um prêmio, e ela passou esse prêmio dela para uma cantora que tinha ficado mais de 1 ano presa dentro de um container, porque ela ousou gravar um CD com músicas exaltando Cristo. E aí ela pegou aquele prêmio dela, eu achei uma atitude muito linda dela, e ela falou assim, esse prêmio eu não mereço ele, eu vou dar esse prêmio para aquela cantora lá. E a cantora recebeu o troféu, eu achei muito legal, porque de fato, quem honrou mais ali o nome de Cristo diante das adversidades? Fernanda Brum cantando em igrejão, ou a mulher lá que por gravar um CD evangélico, ela foi presa 1 ano no container, convivendo 1 ano ali com as suas fezes. Que coisa triste, né? Então, irmão, ser fiel até a morte, porque Ele sabe da oposição que você enfrenta. E, em último lugar, ser fiel até a morte, porque com Ele a morte não é o fim. Ser fiel até a morte. Antigamente usávamos aquela expressão, eu falo antigamente porque eu era criança lá em Central de Cosmos. Já fala Barbacena, mas Central de Cosmos, e a gente usava aquelas ilustrações assim, olha, se entrar uns caras armados aqui agora, botar a arma na cabeça da gente, quem nunca ouviu essa ilustração, né? E falar assim, olha, abandona a sua fé ou morre, o que você faria? Lembra que a gente usava esse tipo de ilustração? E aí algumas pessoas falavam assim, eu falava, eu não acredito em Jesus, aí com o dedinho cruzado para trás assim, né? Usava da jeitinho carioca de ser, né? E que a gente falava assim, eu morreria, porque eu não sou capaz de negar Jesus. Eu não sou capaz de negar Jesus. Eu não sou bom em história eclesiástica, mas teve um camarada, discípulo de João, que agora eu esqueci o nome dele, e ele foi levado para a fogueira, ele foi queimado. E um pouco antes de ser queimado, perguntaram para ele assim, nega esse Jesus. Diz para todo mundo aqui que Jesus não é nada. Diz para todo mundo que Jesus não serve para nada. Diz que Ele não é seu Salvador, vai, aí eu te deixo livre, senão você vai para a fogueira. E aí ele diz, em todos os meus anos de vida, Jesus nunca fez nada de mal para mim. Pelo contrário, Ele morreu na cruz em meu lugar e me salvou. Porque agora, à beira da morte, eu vou negar esse Jesus. Existem histórias de homens que foram obrigados pela sua fé em Cristo a entrar em um lago praticamente congelado. E certamente morreriam, e morreram. Mas eles estavam ali, diante daquele lago congelado, estavam cantando e glorificando a Deus. E na canção eles diziam, o Senhor é o nosso Salvador e o nosso protetor, não o abandonaremos. Enquanto cantavam, estavam ali prestes a morrer de hipotermia. Falei certo? De hipotermia. Mas eles não negaram a fé deles. Quando um deles, eu acho que eram 12 ou 13, um deles não aguentou mais, saiu da água e negou a Jesus e foi embora. Um dos soldados que estavam ali, obrigados a ver e concordar com aquela cena, entrou na água e falou, eu acredito nesse Jesus que faz esses camaradas morrerem por amor a Cristo. E ao invés de termos um a menos, não tivemos um a menos, porque um soldado se converteu com o testemunho. O mundo está esperando você ter reações como essa, para o mundo começar a crer num Deus que não somente você fala, mas um Deus que você vive. O mundo está esperando a sua postura de crente de verdade, para começar a crer naquilo que você prega, porque só a sua palavra não está mais convencendo. Precisa ter atitude, precisa ter fé, precisa ter ação.
Ser fiel até a morte, o texto vai dizer, a morte pode até ser uma consequência que você vai enfrentar, por amor a Cristo. Mas se você morrer por amor a Cristo, você vai ganhar a coroa da vida. A morte não é o fim. A morte, no máximo, no texto da sua vida, é o final de um parágrafo. Mas o parágrafo e o texto continua na eternidade, porque você é fiel até a morte, então você vai ganhar a coroa da vida. A coroa é a recompensa daqueles que morrem por amor a Cristo. Agora, tem uma coisa, se você não for fiel, você vai experimentar aquilo que o texto está dizendo que os crentes não vão enfrentar, que os fiéis não vão enfrentar, que é a segunda morte. A segunda morte. A segunda morte é você morreu por esse mundo, você parou de respirar, o seu corpo ficou gelado. Isso vai acontecer com todos nós, se Jesus não voltar antes. Todos nós um dia, o nosso corpo vai deitar em um caixão, vão deitar a gente no caixão, vão vestir a gente. Sem vida o seu corpo estará, mas se você for fiel a Cristo, você mesmo não vai vivenciar essa cena, porque você estará na glória celestial. Agora, aquele que não tem Cristo, aquele que não vive para Cristo, aquele que não milita a Cristo, aquele que não é fiel até a morte, esse não, depois da morte ele enfrenta uma outra morte, uma morte eterna, uma separação eterna. As pessoas não falam mais isso com tanta frequência nas pregações, mas o inferno é real, o inferno existe, ele é separado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que não dão glórias a Deus em sua vida, para todos aqueles que não são fiéis a Deus, não são fiéis a Jesus. E se você não é fiel a Cristo, você está caminhando rumo ao inferno. Mas se você é fiel a Cristo, você tem um lar celestial separado para você. Então essa noite, enquanto a igreja ora, eu quero convidar você de uma maneira muito especial a viver essa fidelidade, a ser fiel a Cristo. Você pode ser fiel a muitas coisas, a seu time de futebol, a sua esposa, ao seu marido, as suas amizades. Você pode ser fiel de muitas maneiras, mas essa noite eu quero convidar você a abraçar e a ser fiel a Cristo. Quero que a igreja ore nesse momento e a igreja vai estar orando por você. Você, essa noite que está aqui, essa noite você está aqui, Deus está falando ao seu coração: seja fiel a mim, seja fiel a mim, eu sou fiel a você. Nós lemos isso, o Senhor é fiel, Deus é fiel a nós, mas agora Ele está despertando em você o desejo de que você seja fiel. Se aproxime de Cristo, entregue-se a Cristo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Existe alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão diante de Cristo, assumir essa postura diante de Jesus, ser fiel até a morte e ganhar a coroa da vida? Enquanto a igreja ora, eu quero convidar você a tomar essa decisão. Eu não vou pedir hoje para você vir aqui à frente, mas se você quer tomar essa decisão diante de Deus, não é diante de mim não, nem diante das pessoas que estão aqui, é você e Deus, é uma postura diante de Deus. Você vai batalhar essa batalha com Cristo a partir de agora, sendo fiel. Eu quero convidar você, não fique sentado, fique em pé. Aí onde você está, levante-se, fique em pé no seu lugar, e nós vamos orar pela sua vida. Não vai doer nada, você só vai orar junto comigo. Eu já estou de pé, porque eu quero militar nessa batalha, eu quero assumir uma postura de fidelidade diante de Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor pela irmã que está de pé lá fora. Há alguém aqui que, assim como eu, como aquela pessoa que está lá fora, quer diante de Deus manifestar a sua fidelidade, dizer: Senhor, eu quero ser fiel, eu quero ser fiel. Nessa batalha que o Senhor propôs essa noite, eu nem estou mais vendo quem vai ficar de pé, porque eu já estou em oração por mim e pelas pessoas que já estão de pé também. Eu quero ser fiel, eu quero entregar a minha vida a Ti e declarar: eu entrego a Ti, Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Tu és fiel.
fiel, Senhor, e não há nada mais justo do que eu consagrar a Ti a minha fidelidade. Então, se você quer entregar-se a Cristo essa noite, dedicar-se a Ele essa noite, eu quero convidar você a ficar de pé e diante de Deus afirmar: Senhor, eu quero ser fiel a Jesus, eu quero ser fiel ao Senhor. Vamos orar. Deus, querido Deus, amado Pai, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor pela sua fidelidade e declarar, Senhor, que nós seremos fiéis até a morte. Seremos fiéis. O Senhor é digno, só o Senhor é digno, porque só o Senhor é fiel como o Senhor é. E agora, Senhor, que a igreja escutou a sua voz, Senhor, trabalhe nos corações, trabalhe nas vidas. Desperte, Senhor, esse desejo de ser fiel. Desperte, Senhor, esse desejo, Senhor, que isso seja mais do que um desejo, que isso seja uma postura de vida. Uma postura de vida de fidelidade. Abençoe, Senhor, o jovem que está de pé, a senhora que está de pé. Senhor, abençoe aquele, Senhor, que diante de Ti estão declarando a sua fidelidade. Contempla o Senhor com os seus olhos. Contempla a sua igreja com os seus olhos. E nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar a Deus. Vamos cantar e exaltar a fidelidade de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar esse hino que eles estão tocando. Tu és fiel. É 25 do Inário, se eu não me engano.